vamos ver a questão gerenciando reservas e cancelamentos de uma sala de cinema. A questão relativamente simples do conteúdo de arrays. Nós vamos ter um teatro, na verdade é o cinema, né? Cinema, onde vamos ter assentos, um método para busca, verificação de index, construtor, reservar uma posição no cinema, cancelar uma posição, uma cadeira, retornar assentos e vamos ter cliente com o ID, telefone, construtor, os get e os setters padrões. Aqui o relacionamento é de 1 para N, onde um teatro ele pode ter N clientes e um cliente relacionado a um teatro. Tá, o shell aqui ele já está parcialmente feito, vamos criar novos arquivos, cinema.java, e eu vou criar também o cliente.java. Ok, então vamos começar por cliente, class, cliente, construtor. Bem, deixa eu ver aqui o diagrama. Cliente vai ter o ID, vai ter o telefone e o construtor. Tá, o construtor ele vai receber string ID e vai receber o int telefone. Tá, construtor feito, agora get setters. Temos também o toString, então override. Esse override ele pode ficar omisso, na verdade, se eu não me engano. Se eu colocar o toString sem esse override dá certo. Mas o que esse override quer dizer? Basicamente está dizendo que eu vou estar substituindo um método que já existe. O toString é um método que já existe em todas as classes. Então eu vou estar substituindo override esse método. É basicamente isso. Public toString retorna um string. E aí eu vou retornar o meu cliente. O formato é o seguinte, é o ID, que é o nome, mais 2 pontos, mais o telefone. Só isso. Tá. A classe cliente eu imagino que seja só isso aqui. Simples. Cinema. Tá. Cinema, o que é que o cinema tem? Cinema, o construtor ele vai receber capacidade. Então, capacidade do tipo inteiro. Se eu vou ter capacidade, eu vou precisar, embora não tenha aqui especificando, mas eu vou ter que ter capacidade. Int private int capacidade. Eu também vou ter os assentos, seats, do tipo array. Então eu vou ter private. Eu vou criar um array mesmo, não vou criar um array list ou um linked list, porque não precisa que seja dinâmico, já que como eu estou passando capacidade, eu sei qual é o tamanho do meu array, então não preciso que ele seja dinâmico, ele vai ser realmente só um array padrão. Um array de quê? Um array de cliente e private cliente assentos. Tá, então vamos ter assentos e capacidade. Em cinema, quando eu iniciar a capacidade, quando eu for utilizar o construtor, eu quero que minha capacidade seja igual à capacidade passada. E eu quero que assentos seja inicializado. Assentos, this.assentos vai ser igual a new
cliente com capacidade igual a capacidade. Tá, já criamos aqui o construtor, vamos continuar com os outros métodos. Temos o método reservar, que vai ser do tipo booleano. Public, booleano, né, o tipo de retorno. Reservar, onde vai receber o ID. Então, string ID vai receber int telefone e vai receber int index, certo? Tem um reservar, tem um cancelar também, que é public, booleano também, cancelar, só que dessa vez eu vou receber o string ID. Ok? E eu tenho um getSeats, public, get assentos, onde eu vou retornar do tipo cliente, um array de cliente, e return assentos, certo? E aí vamos ter também o toString, override public do tipo de retorno string to string return só qualquer coisa aqui, certo? Então vamos de fato começar a resolver. Vamos começar pelo toString de cinema. ToString de cinema. Aqui embaixo a gente tem um padrão, né? O padrão a ser seguido. Casas vazias, assentos vazios vai ser só esse tracinho. E do contrário eu vou printar o cliente. Certo, então a gente já sabe qual é o padrão da string de saída. Então eu vou criar aqui string out, que vai receber isso aqui. Então eu vou ter que passar por todas as casas, verificar todos os assentos, verificar se eles são nulos ou não. Se for nulo, printar isso aqui. E do contrário, eu printo o cliente em si. Então, for int igual a 0 enquanto o if for menor que a capacidade. E mais. Então, vamos lá. If assentos na posição i for igual a nulo, out vai ser mais igual a um tracinho, certo? Else out vai ser mais igual ao cliente, né? Então, assentos na posição i ponto toString. E eu vou colocar um espaçozinho no final, porque aqui está pedindo, né? Quando eu printo, coloco um espaçozinho no final, certo? Porém, se eu deixar desse jeito aqui, ele sempre vai ficar com espaço a mais no final, e eu não quero isso. O que é que eu vou fazer? Out vai ser igual a out.trim. O que é que esse trim faz? Ele basicamente tira do começo e do final espaços vazios. Do começo não tem espaço vazio da minha string, porque já começa com valor, então deixa do jeito padrão. Mas no final, como eu estou dando um espaçozinho no final, ele vai retirar esse último espaço final. E eu vou dar um return com o out mais igual o fechamento. Então, creio que já esteja correto. A gente pode testar. Tá, tem um erro aqui. Out mais igual a 100 na posição i.toString. Tá, o erro é porque eu coloquei esse ponto e vírgula aqui no local onde não deveria. Tem outro erro. Erro tipos incompatíveis. Tá, é porque eu coloquei como string, mas é do tipo inteiro. E o ID é do tipo string.
Tá, aqui tá dando erro porque eu não tô retornando nada, né? Eu vou dar um return true somente por enquanto, para não dar erro. Return true. Tá, executou, mas a gente tem que executar o shell. Então, o init var sys, eu tenho que passar. Eu tenho que criar o cinema, na verdade, primeiro. Então, do tipo cinema, cinema vai ser igual a new. Cinema eu vou criar com capacidade zero. Ok, e aí quando eu der o init, cinema vai ser igual a new cinema com capacidade 6. O que mais que eu vou... Tá, o show também eu vou fazer logo. System.out.println. E aí eu vou printar os acentos. Então, cinema.toString. Ok, executar. Init 5. Show. Tá tudo certo. Ok, essa parte está correta. Vamos agora criar o reservar. Inclusive, deixa eu logo implementar essa parte aqui. Eu estou pegando a ID, o telefone, o index e eu vou chamar cinema.reservar. Onde eu vou passar o ID, fone, index. O ID tem que ser do tipo string. O telefone tem que ser do tipo inteiro. Inclusive, eu tenho que fazer isso aqui também. Porque como ele está vendo dos argumentos, eles vão vir como string. Eu tenho que converter para inteiro. E o index já está sendo convertido. Aqui eu vou tirar o var, vou colocar inteiro também. E é isso. Tá, agora eu tenho que verificar qual é a lógica para reservar. Se eu vou reservar, eu tenho que verificar se o assento já está ocupado e se a pessoa já não está no cinema. Então eu vou precisar desses métodos aqui, search e verify index. Então, que são privados, né? Então, private, buscar. O buscar ele retorna um inteiro. O buscar ele recebe o ID da pessoa, o nome, né? String name. E eu verifico se ele já está ou não no cinema. E aí eu retorno o índice de onde ele está, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso passar por todos os assentos, int igual a 0, quanto i for menor do que a capacidade, e mais. E aí o que eu posso fazer aqui agora? If, se assentos na posição i for diferente de nulo, eu preciso fazer isso porque eu não posso acessar um local que é nulo na memória. E assentos na posição i.getID for igual a nomes, eu não posso usar o igual, na verdade, eu tenho que usar o equals. Por que isso? Porque string é do tipo de referência. Então, se eu colocasse igual, eles estariam comparando os endereços de memória da string, mas eu não quero comparar os endereços, eu quero comparar os valores em si. Então, por isso que eu tenho que utilizar o equals. Certo, então se acentos for diferente na posição i for diferente de nulo, não for nulo, né? E acentos na posição i.getID for igual a name, eu vou retornar o IDE. Do contrário, se não retornar nada, eu vou retornar -1 para dizer que é erro, tá? -1 é como se fosse, nesse caso aqui, o false.
Certo, o buscar está feito, vamos fazer também o verificar index. Private. O verificar index vai retornar um booleano. Verificar index. Receba alguma coisa? Recebo o index. Int index. O que é que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se esse index ele é válido. Então, quando que ele não vai ser válido? Quando o index for maior ou igual à capacidade. Aí eu retorno false. Do contrário, return true. Ou, né, se ele for maior ou igual à capacidade, ou o index for menor que zero. Então, se o index for maior ou igual à capacidade, ou o index for menor que zero, retorna false, do contrário, retorna true. Certo, os métodos de verificação foram feitos, agora podemos fazer o reservar. If, então reservar. O reservar está sendo passado o index e os dados do cliente. Então vou fazer essa verificação. Eu tenho que verificar primeiro se o index passado é válido. Então vamos verificar aqui. Verificar index, onde eu passo o index. Se esse index for falso, eu vou printar system.out.println fail. Esta cadeira não existe. Esta cadeira não existe. E eu vou retornar falso. Perfeito. Certo, verifiquei o index. Eu vou verificar também se esse meu cliente já não está no cinema. Então, buscar com ID. Ele vai retornar o buscar o inteiro. Então, se o buscar for diferente de -1, significa que ele já está no cinema. Então, fail, cliente já está no cinema. Cliente já está no cinema. E retorna falso. Tem mais alguma verificação? Eu tenho que verificar também se a cadeira não é vazia. Ou se a cadeira já está ocupada, na verdade. Então, if assentos na posição I for diferente de nulo, significa que já está ocupada. Então não posso acessar ela. Logo, fail, cliente está no cinema, não, vai ser cadeira já está ocupada. Cadeira já está ocupada. Retorna falso. Do contrário, se passar por todas essas verificações, inclusive esse padrão de fazer verificações de erros e depois fazer o que tem que ser feito do método, é um padrão de PO, né? É uma boa prática. Tá? Existem várias boas práticas que você tem que tomar, né, quando está fazendo orientação a objetos, e essa é uma delas, que eu acho bem interessante. Você verifica todos os casos de erros, se não der erro, e aí você faz o que realmente precisa ser feito. Ajuda muito na questão de legibilidade, deixa o código mais simples, porque você vê claramente o que é o erro e o que não é erro. Então, vamos fazer essa atribuição. Acentos na posição index vai ser igual a new client com ID e telefone. E aí eu vou retornar true. Temos também o cancelar. Como é que funciona o cancelar? Cancela a reserva de uma cadeira para o cliente com ID especificado. Creio que a gente vai ter que fazer algumas verificações também. Eu vou pegar esses dois aqui. Provavelmente eu vou ter que fazer esses dois. Então, cancelar. O ID está sendo passado.
se o ID... aqui eu vou ter que mudar a lógica. O que eu posso fazer? Eu posso passar esse buscar aqui para fora. Então, int index vai ser igual a buscar ID. E aí, se o index for igual a -1, significa que ele não está no cinema. Então, eu não posso retirar ele. Então, fail cliente não está no cinema. Retorna falso. Certo. Se o cliente ele está no cinema, então o que é que eu vou fazer? Eu tenho que retirar ele, que no caso é só colocar naquela posição do acento nulo. E como a gente já tem um index, fica fácil. Acentos na posição index vai ser igual a nulo. E creio que é isso. Tá, vamos para o shell. Cancelar. Eu estou pegando o ID e aí eu chamo cinema.cancelar, onde eu passo meu ID. Reserva já está feito. O init, o show, o end. Certo. Vamos executar. Provavelmente vai ter alguns erros. Tá. Erro de ponto e vírgula. Tá. Cannot find symbol, acento Z. Tá. O erro é porque eu estou colocando I, mas é index. Outro erro. Missing return statement. Tá faltando retorno, então é verdade. Return true. E o ponto e vírgula. Tá, parece que está compilando dessa vez. Certo, 3,3. Então passou em alguns casos. Tá, deu erro aqui no print. Deixa eu ver. Ó, reservar Davi. Cliente já está no cinema. Não, isso está errado. Então reservar está errado. Tá, o erro está aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu coloquei o return fora do scope. Então tá certo. Return I. Só nesse caso que faz o return I. Ok, 6,67. Tem um erro aqui. Deveria printar feia, o cadeira não existe. Printou essa cadeira não existe. Tá, então cadeira não existe. Ok, executando. E foi, passou. É uma questão simples, mas interessante.